O ex-chefe da divisão de informática do Departamento de Estado do primeiro governo Trump, o Michael Benz, denunciou a atuação da USAID como ferramenta de influência política e a interferência da agência nas eleições em vários países, incluindo o Brasil. USAID declared censorship holy war against every single populist group, including Bolsonaro. Steve, I'm telling you right now, if USAID did not exist, Bolsonaro would still be the president of Brazil, and Brazil would still have a free and open internet. It was USAID that spent tens of millions of dollars of American taxpayer money funding the push to get anti-misinformation bills passed in the parliament there, funding the legal advocates who pushed the censorship court there, the TSE, to crack down on Bolsonaro tweets and WhatsApp and Telegram messages. They built a censorship octopus in Brazil, and it was built entirely on USAID because USAID declared Bolsonaro a populist, Trump of the tropics, and then set up this operation to control the information ecosystem there. One of the USAID grantees even said on a public call that the purpose was to eliminate the international exchange of ideas between the Trump movement and the Bolsonaro movement. That's what USAID does. They kill domestic populism because it gets in the way of their foreign policy goals. Na tarde de sexta-feira, Elon Musk anunciou por meio do X a ocupação pela alfândega do prédio onde ficam os escritórios da USAID em Washington. Consta, eu escrevi um artigo falando sobre esse caso. A gente está tendo novas informações todos os dias, mas eu fico impressionado como a imprensa brasileira, pelo menos, né? Eu estou mais voltado ainda, apesar de morar nos Estados Unidos, eu estou muito voltado, claro, para a imprensa brasileira, ela tem recusado de antemão qualquer denúncia contra essa agência, né? Não, mas 40% da ajuda humanitária do mundo vai ser comprometida. A questão é se você botar na ponta ali do lápis e pesar, né, o que essa agência promoveu de terror, né, apoiando bioterrorismo, inclusive estamos no YouTube, então, inclusive em relação àquela doença que surgiu na China, né, terrorismo, ecoterrorismo, assassinato de bebês no ventre das mães, ideologia de gênero, quer dizer, quantas pessoas morreram ou mutilaram seus corpos, ou estão aí numa situação de depressão, porque mutilaram seus corpos, se encheram de hormônios. Que mais? Liberação das drogas, né? Proteção a criminosos. Então, quanto mal foi provocado por essa agência dominada pelo Estado profundo, pelo Deep State, e a imprensa brasileira faz questão absoluta de ignorar tudo isso e dizer 40% da ajuda humanitária vai ficar comprometida. Consta. Nesse sentido, Lacombe, a velha imprensa brasileira não está muito diferente da velha imprensa americana, que foi pega com o batom na cueca, né? Milhões e milhões de dólares da USAID irrigando também os cofres dos militantes disfarçados de jornalistas. Então, nós estamos lidando aqui com a cabeça de uma hidra globalista, né, com uma gigante cleptocracia, como disse o próprio Elon Musk. Ele disse, será que a esquerda não é mais hoje em dia do que uma gigante cleptocracia? Está parecendo, né? Vamos voltar um pouquinho na história para entender. A USAID começou num contexto de Guerra Fria, 1960, ali comecinho de 1960, da década, com o JFK, e assim como a Liga das Nações, depois da Primeira Guerra Mundial, depois a ONU, que foi a herdeira da Liga das Nações, depois da Segunda Guerra Mundial, criando entidades supranacionais, a OMS na saúde, a OMC no comércio, tentando de alguma forma criar ou manter, preservar uma ordem global, né? Começaram com intenções muitas vezes nobres, é preciso dizer isso, mas elas foram se degenerando. E quando você tem ali o fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim e tudo, você olha para esse enorme aparato, que é uma espécie, digamos assim, de CIA civil, né? É o braço legal e financeiro do que o governo e a inteligência americana querem fazer com o mundo. Quando você olha esse aparato todo com poder, com grana, e fala, tá, o inimigo sumiu, aquele inimigo concreto e tudo, o que você faz? Então, houve sim uma tentativa dessas elites democratas, globalistas, de usurpar todo esse aparato para fins próprios. Então, o que virou a USAID e essa narrativa toda de que um bilionário insensível está desmantelando
todo o aparato de ajuda humanitária do planeta. E um parênteses aqui que precisa ser dito, né? É curiosíssimo ver comunistas, como Ivan Valente e tantos outros, dizendo que se os Estados Unidos, se o governo americano não ajudar os pobres no mundo, o mundo está ferrado, o planeta está na miséria. Quer dizer, eles estão dizendo, então, que nós precisamos do imperialismo americano, do imperialismo yankee, mas passou a ser o imperialismo do bem, né? Então, é importante destacar essa contradição. Mas, voltando, eles estão com essa narrativa porque eles foram pegos de calça curta, né? E todo mundo está olhando agora para que servia esse aparato gigantesco. A nossa querida Ana fez uma coluna, escreveu uma coluna na Revista Oeste com uma lista lá infindável, e são só alguns exemplos, e não param de vir à tona, de gastos da USAID. Nós sabemos que no Brasil, como denunciou de forma muito grave o Mike Pence, né, nós sabemos que o Bolsonaro foi alvo, a censura foi promovida com esse dinheiro. Eu, Lacombe, pago impostos pesados nos Estados Unidos e esses impostos foram para o Brasil financiar a minha censura. ONGs ligadas a imitador de foca e companhia estavam usando dinheiro irrigado com o meu imposto para me censurar. O professor Barroso, né, o ministro Luiz Roberto Barroso, foi ser aluno de eventos ligados à USAID, com dinheiro da USAID, para promover a censura. Ele, aliás, que levava muito a sério o imitador de foca, né? Então, a turma toda foi pega em praça pública, ao meio-dia, à luz do sol. Então, não dá para esconder o que está se passando. A Globo e companhia podem fingir que não estão vendo nada aqui, que é só um bilionário insensível, e o Soros nunca foi chamado de bilionário, especulador, só o Elon Musk é bilionário. É um bilionário insensível cortando ajuda humanitária. Muita gente tem na cabeça mantimentos, recursos, alimentos chegando para a criança pobre no Sudão. E não é disso que se trata. Nós estamos mostrando. O Elon Musk matou a cobra e está mostrando o pau. E, pelo visto, como disse o Geyer, né, tem boatos aí que ele vai gastar 40 milhões do bolso dele, tomara que seja verdade, para botar um anúncio no Super Bowl para mostrar um pouquinho do trabalho do DOGE, do Departamento de Desburocratização dele. Ele está dizendo que tem que reforçar a segurança, porque ele está tentando mexer no tesouro e está tendo reação de juiz. Então, o fato, Lacombe, para resumir a primeira fala, o fato que está escancarado é que a turma globalista, esquerdista, democrata foi pega com a boca na botija. Eles criaram um enorme aparato, tentáculos gigantescos, que a USAID parece ser uma das cabeças dessa hidra globalista para se perpetuar no poder, promover a censura e perseguir adversários. E o Brasil virou um quintal ali, um laboratório que eles estavam testando essas teses, digamos assim. Só que é crime. É crime no Brasil ser financiado para fazer o que fizeram, de dinheiro de fora, e é crime nos Estados Unidos. E aqui o lugar é mais sério, né? Então o buraco é mais embaixo. Então vai ter consequência. Então é isso que nós estamos na expectativa, aguardando de forma ansiosa. Tem pouco mais de 2 semanas de governo e o Elon Musk e o Trump estão botando para quebrar e estão desmantelando a hidra globalista democrata. É disso que se trata. Realmente uma tremenda ironia, né? Que esse povo que está aí há muito e muito tempo gritando contra o imperialismo estadunidense agora fique aí, meu Deus, mas e o dinheirinho dos Estados Unidos? Mas, meu Deus, o que vai ser feito? E outra questão que a imprensa brasileira tem martelado muito nisso, né? Muito desajeitadamente, digamos assim, o viés autoritário do Donald Trump, quando ele está mandando fechar uma agência que estava promovendo exatamente o autoritarismo, né? Com perseguição política, com censura. Então, não dá para entender mais essa imprensa que deixou de ser imprensa. E aí eu vou trazer a questão bem aqui para o Brasil, né, que o Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, se envolveu em pelo menos 2 eventos. Isso que a gente sabe até agora, porque as informações, como disse, estão surgindo a cada dia. Então, o TSE se envolveu em pelo menos 2 eventos em parceria com a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. A agência participou em abril de 2021 do primeiro evento com o TSE, de que a gente tem notícia. O encontro era para discutir o combate à desinformação, que ninguém sabe o que é, e as ameaças digitais nas eleições. Em dezembro do mesmo ano, um encontro virtual
chamado Eleições e a Transformação Digital, reuniu o então presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, e representantes internacionais. O foco foi, de novo, a discussão de supostas estratégias para lidar com ameaças digitais que poderiam comprometer a integridade dos processos eleitorais. Então, Ana, quando o Mike Pence fala que se não fosse a USAID, eu vou continuar tratando assim, o Bolsonaro seria ainda o presidente da República, porque está muito escancarada aí a participação da USAID em tudo isso, na interdição do debate, na perseguição a opositores do sistema, na censura, na manipulação da narrativa política, em tudo isso e interferindo no nosso processo eleitoral aqui, Ana. E a gente tem esse print, viu, Lacombe, dessa notícia que você disse, que mostra exatamente do site do Tribunal Superior Eleitoral esse evento que você mencionou, Lacombe. Então, Nando, Franco, se puder colocar o print do Tribunal Superior Eleitoral na tela, que dá eles dando exatamente a notícia desse encontro, né? E diz que durante um encontro internacional sobre o tema Eleições e a Transformação Digital, o ministro Barroso, tem até uma fala do Barroso ali embaixo, ele dizendo que fenômenos como a intolerância, o racismo e o totalitarismo, por exemplo, estão sempre no meio das principais ações de desinformação na internet, ou seja, usando causas até significativas, né, de racismo e totalitarismo, só que o problema é se tudo é racismo, se tudo é totalitarismo, nada é. E jogando ali no balaio que eles adoram exatamente para censurar as redes sociais. E aí nesse print está ali, né? Que é o encontro do TSE, junto com promovido pelo Consórcio para Eleições e Fortalecimento do Processo Político e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID ou a USAID, como queiram. E aí, Lacombe, eu confesso para vocês que tem sido a minha diversão aqui nas madrugadas fuçar em centenas de links e documentos que toda hora, a cada 15 minutos, eu até brinquei, né, no meu artigo da Oeste essa semana, ao qual Consta mencionou, o título, para mim, não tinha como ser outro, né? Follow the money, siga o dinheiro. E ali no artigo eu fiz uma brincadeira, dizendo que talvez ao final do artigo, o artigo já estaria velho, precisando de atualização. E eu fiz uma brincadeira, mandei o artigo para a nossa editora da Oeste, a Branca Nunes, e continuei brincando, fuçando ali na internet, e uma hora depois eu já tinha mais uma tonelada de informações que eu poderia ter colocado no artigo, mas que o artigo ia ficar gigantesco. Então, as atualizações, elas estão acontecendo numa velocidade recorde, numa coisa impressionante. A cada 20 minutos, meia hora, se você começa a fuçar, uma coisa vai levando a outra. E aí, nessas minhas andanças, né, pela internet, link, algumas coisas que vêm também pelas redes sociais, você precisa checar 2 vezes para ver se não é coisa antiga, para ver se faz parte desse escopo, dessa investigação agora, e não de coisas mais antigas. E aí, ontem, né, sábado, meu único dia de folga, que a gente não faz nada, eu fiquei, por conta disso, entrei em contato com alguns assessores do próprio Senado americano, e eu ouvi de um deles que o nome do Brasil está sendo mencionado algumas vezes, até mais do que eles esperavam. E, de novo, a gente não pode entrar nessa onda de tic-tac, 72 horas, bala de prata, vai acontecer, agora vai. Não vai acontecer isso. O nó da USAID é um nó gigantesco de décadas de bilhões de dólares desviados dos cofres públicos dos americanos. Então não é um fio que vai ser puxado do dia para a noite. Agora, ontem, nessa minha andança aí pelos documentos, o que a gente entende é que às vezes a USAID ela não
transferia recursos diretamente para os países ou instituições ou até ONGs. Às vezes tinham os intermediários, as ONGs que passavam exatamente os recursos do pagador de impostos americano para as agendas que hoje já está muito claro que nos últimos anos não tem agenda nenhuma da direita de defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos civis, né? Falamos tanto lá atrás, por exemplo, dos uigures na China, de todos os programas que eu vi ali, não tem nada que vai para esse tipo de manifestação. E aí, ontem, nos links que eu fucei e conversei com algumas pessoas, eu cheguei para o Brasil no NED, que é The National Endowment for Democracy. Até vou jogar essa depois para o deputado Gustavo Gayer, para ele continuar fuçando, porque há uma ligação importante dessa ONG aqui com o Brasil que a gente precisa ainda esmiuçar e desembaraçar esses fios. Essa é uma ONG chamada, né, o empoderamento, né, da democracia, e tem uma outra também que é o Atlantic Council, que visa a mesma historinha de proteção da democracia, os desafios da corrupção, do crime, o empoderamento de grupos sociais que são esquecidos, a mesma coisa. Parece que é um copiar e colar que eles pegaram da USAID, a gente vai copiar e colar esse trabalho maravilhoso para as democracias em todas as ONGs. E essas duas, elas começaram a ser linkadas com algumas pessoas, eu não vou falar nome aqui, mas algumas pessoas e alguns veículos de comunicação no Brasil, que aí você precisa puxar o fio para chegar lá na USAID. Então, essa vai ser uma história, Lacombe. O que eu ouvi de uma outra pessoa muito influente no Partido Republicano ontem foi o seguinte: este caso da USA pode ser se não for o maior, mas com certeza um dos maiores casos de corrupção e desvio de verbas públicas da história dos Estados Unidos da América. O Brasil, infelizmente, está metido, né, no meio. A lista que eu coloquei de desvio no meu artigo da Oeste é grande. Tem um programa na Síria, por exemplo, acho que 2 milhões de dólares para um programa na Síria que se chama Saia do Armário. É um programa LGBT na Síria para as pessoas se sentirem felizes e confortáveis em saírem do armário e se declararem homossexuais. É uma coisa assim, são vários. Né? Um programa, 1,5 milhão para um programa estilo Vila Sésamo no Iraque, ópera trans na Irlanda, ou seja, esse nó é gigantesco e ele não vai ser desfeito do dia para a noite. Mas tem muita coisa no Brasil que eu acho que vai começar a aparecer. Eles estão preocupados com o Brasil? Pode ser que não. Eles estão preocupados com esse esquema que foi muito bem engendrado aqui nos Estados Unidos durante décadas e que agora está sob comando do Marco Rubio, que é o que a lei, né, foi passada, a legislação que foi passada na época do JFK que ficaria sob supervisão do Departamento de Estado, a USAID, e agora ali também com os engenheiros do Elon Musk que vão fuçar em tudo. Bom, pois é, o Brasil, infelizmente, está nesse rolo todo da USAID e na Câmara, a gente está hoje aqui com o deputado federal Gustavo Gayer, porque na Câmara a oposição articula a criação de uma CPI para investigar a interferência da agência nas eleições brasileiras de 2022, não só isso, mas principalmente isso, e o requerimento para abertura da comissão menciona que o método da agência para interferir nas eleições presidenciais brasileiras incluiu censura, regulação das redes sociais, promoção de debates, entre aspas, políticos direcionados e atuação na construção de narrativas midiáticas que favorecessem agendas políticas, não necessariamente, é claro, alinhadas aos interesses do povo brasileiro.
Deputado, então começamos focando na CPI. Como é que está esse processo? Quantas assinaturas já tem esse requerimento? Bom, Lacombe, quando a gente teve a ideia de iniciar um processo da coleta de assinaturas da CPI, nós não tínhamos noção do quão profundo esse buraco ia. A gente achava que era alguma espécie de influência superficial, com um financiamento leve, nada tão assim bruto, né, como a gente está vendo agora ao longo dos dias. Então, a ideia dessa CPI, ela cresceu de uma forma muito rápida. No início, não foi fácil coletar assinaturas, até mesmo porque boa parte do Congresso não conseguia nem entender o que é que nós estávamos explicando, o porquê, qual era o objeto dessa CPI. Mas, graças à internet e à divulgação desses escândalos da interferência da USAID em vários países do mundo, inclusive na questão do jornalismo, na promulgação, na imposição de leis, de criação, fabricação de leis em vários países, muitas pessoas aqui no parlamento estão começando a acordar para a importância dessa CPI. Então ela saiu talvez lá de uma das CPIs que estavam lá no fundo, no critério de prioridades, para ser agora a número 1. Conversas que eu tenho tido, por exemplo, com o Bolsonaro, a percepção dele e do círculo em torno do Bolsonaro, até mesmo o líder da oposição, é uma percepção de que talvez seja a mais importante CPI, porque ela não é uma CPI apenas para desgastar o governo Lula, ela não é uma CPI apenas a liberdade de expressão, ela é uma CPI que vai no cerne daquilo que nós chamamos de sistema. E é isso que eu falo que o Donald Trump acertou em cheio. Durante muito tempo, quando a gente faz os nossos discursos, que a gente tem que lutar contra o sistema, o tal sistema era uma coisa sem forma, sem nome, sem lugar, né? Difícil de identificar. O que a gente está percebendo agora é que o Donald Trump ele identificou e acertou em cheio no sistema, ou seja, pelo menos a parte de financiamento daquilo que uns chamam de sistema, outros chamam de deep state, outros chamam até mesmo de matrix, mas identificou-se exatamente ali o núcleo do financiamento de toda essa propagação dessa ideologia, né? Porque se algo tem esses tentáculos tão longos, tão eficientes em todas as áreas do Estado, do governo, de países, alguém tem que estar financiando isso. O dinheiro para isso tem que vir de algum lugar. E através das notícias que a gente teve recentemente, graças ao Doge do Elon Musk, que fez um pente fino em todos os gastos do governo, foi identificado, vem justamente, não só, mas um dos principais, é o USAID, né? E inclusive um comentário que você fez no início do programa, que, assim, durante toda a história dessa agência se falava USAID, mas eu reparei que a nova administração está usando USAID justamente para desvencilhar do nome original, que era para ser aid de ajuda, né? Eu sei que é a Agência Internacional de Desenvolvimento, mas o objetivo era criar a ideia de que é uma humanitária, é para ajudar as populações, as democracias, os países, mas não tem nada de ajuda. Na verdade, ela contribuiu muito para que países permanecessem na miséria, ela contribuiu inclusive para o tráfico de drogas, contribuiu para o cultivo de ópio no Afeganistão, e tudo isso está vindo à tona através de documentos. Agora, a CPI, já estamos com... Até a última vez que eu olhei, eram 98 assinaturas. Lembrando, nós só fizemos a coleta de assinaturas mesmo nessa terça e quarta-feira. As sessões voltam nessa terça-feira agora, a gente vai partir para cima de novo, buscando novas informações, novas assinaturas, mas um obstáculo que a gente está encontrando, pelo menos ali nos deputados do centro, é de não entenderem exatamente o que é que está acontecendo. Eles não conseguem entender a magnitude do que está acontecendo. E, em grande parte, isso está acontecendo porque se vê um esforço impressionante da imprensa brasileira em não falar nada. É como se o maior escândalo que já se teve notícia da política americana, ela não fosse repercutida aqui no Brasil de forma alguma. Quando é mencionada, em raros casos, é mencionada sempre de uma forma negativa, como se o malvado Donald Trump e o malvado bilionário do Elon Musk está querendo cortar a ajuda internacional porque eles querem matar as pessoas com AIDS na África, ou os ursos polares. Eles nunca falam dos absurdos, né, de tudo que veio à tona, como a Ana acabou de mencionar, os absurdos de teatro Sésame, não sei aonde, em mudança de sexo, cirurgia de mudança de sexo na Colômbia, história em quadrinhos no Mianmar. Então, não se fala nada sobre isso.
Não se fala, por exemplo, sobre o treinamento de jornalistas do mundo inteiro, 707 empresas de jornalismo que eram financiadas pela USAID. Não se fala, inclusive, aqui do Brasil, que informações que a gente teve recentemente e que vale a pena chamar a atenção, e a Ana falou uma coisa muito certa. Muito raramente a USAID ela entrava em contato diretamente com o objeto final daquele programa de manipulação política ou ideológica. Esses 2 casos do encontro do TSE com o USAID foram até demais. Na maioria das vezes, não há em nenhuma situação as 2 instituições no mesmo lugar. Você usa ali uma cadeia de ONGs que servem como links. Você passa o dinheiro para uma ONG e essa ONG vai trabalhar para aquele propósito que a USAID determinou em determinada região. Então, aqui no Brasil, por exemplo, as checadoras de fatos do Brasil, e a lista está aqui, ó, Aos Fatos, Agência Lupa, Comprova, elas recebiam dinheiro da USAID. Essas agências foram usadas pelo TSE e pelo Supremo Tribunal Federal para determinar o que se poderia ou não ser dito no Brasil, o que era o que não era verdade. Então, o trabalho em conjunto funcionava assim. O Suprema Corte, o Tribunal Superior Eleitoral, intimidava as big techs, as plataformas de redes sociais, dizendo que se ela não encontrasse uma forma de conter a desinformação, elas seriam penalizadas, teriam multas, poderiam ser suspensas no Brasil. E aí eles oferecem a solução. Olha, tem uma solução. Cria aí uma parceria com a Fatos, a Agência Lupa e Comprova, deixe que essas agências determinem o que é o que não é verdade. Lembrando, essas agências recebendo dinheiro da USAID. Foi assim que a USAID conseguiu o dinheiro americano, dos pagadores de impostos americanos, começou a determinar o que se poderia e o que não poderia ser dito no Brasil. E aí, quando essas agências divulgavam que algo era falso, agências financiadas pelos Estados Unidos, pela USAID, o STF e o TSE usavam essas decisões para processar e criar inquéritos e muitas vezes suspender perfis, dar multas e até, como a gente está vendo agora, caçar deputado federal. Então, assim, é um trabalho que é uma sintonia, uma sinfonia, numa sintonia impressionante que, a olhar pela superfície, não tem nada de errado. Mas se você gastar 10 minutos analisando e seguindo, né, follow the money, e seguindo o dinheiro, você vai perceber que não só USA, Departamento de Justiça, Endowment for Democracy, até o Departamento de Defesa, usaram muito dinheiro do pagador de impostos americano para influenciar na nossa política. E é onde o Mike Pence falou. Se a USAID não tivesse interferido nas eleições, muito provavelmente Bolsonaro teria sido eleito. A liberdade de expressão no Brasil não estaria morrendo como ela está agora, pelo menos com essas informações, e vai levar tempo até explicar exatamente para aqueles deputados do centro, nós vamos conseguir as assinaturas, né? Faltam 70, a gente já passou da metade, e quando essa CPI foi instaurada, lembrando que há dois flancos acontecendo, na Câmara dos Deputados e no Senado também, que é um lugar muito mais fácil de conseguir as assinaturas necessárias. Qualquer um desses 2 lugares que consigam as assinaturas e levar adiante essa investigação, você pode ter certeza que com a parceria que nós temos agora com a administração americana para fornecer os documentos necessários, nós vamos escancarar um dos maiores esquemas de manipulação do debate político que o Brasil já viu na história. Isso, com certeza, vai afetar muitas eleições de 2026. Eu acho muito difícil que, com um escândalo desse vindo à tona, essas investigações acontecendo, em 2026, eles sequer se atrevam a usar dos mesmos subterfúgios, das mesmas ferramentas para manipular o debate político, para censurar, para perseguir, como foi feito em 2022, no qual o resultado levou à vitória, né, do Lula. Então, assim, nós estamos otimistas, vamos buscar agora mais informações, e obviamente é muita coisa, todos os dias, a todo momento, é muita informação que vem à tona. Já se percebeu uma influência, né? Um impacto disso aqui no Brasil. O Mike Pence acabou de publicar, enquanto eu estava escutando a Ana, eu vi uma publicação dele dizendo, olha, USAID fechou as portas na sexta-feira, Brasil termina a censura contra o Rumble no domingo. Ele fazendo uma ligação direta, né? Olha, vai vir muita coisa da USAID em relação à censura no Brasil, decisões da Suprema Corte Eleitoral e Federal, e parece que o Alexandre de Moraes já está colocando o pé no freio e revertendo algumas decisões ilegais
naquela tentativa de apaziguar, né, um pouco a sua situação. Lembrando ainda que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos vai estar aqui essa semana, vai ouvir dezenas de pessoas que foram censuradas, entre advogados dos prisioneiros do 8 de janeiro, pessoas comuns, influenciadores, deputados, senadores, que vão contar e relatar os seus casos para essa comissão, que vai formar um relatório mostrando como é que está a situação do Brasil. Então, assim, nós estamos vendo pequenas vitórias, possíveis vitórias, ao alcançar das mãos os nossos dedos nessas semanas e nesses próximos meses. O que a gente deve continuar fazendo é trabalhar intensamente pelas assinaturas, para poder levar ao pessoal, né, ao Pedro Vaca, ao pessoal da Comissão Interamericana, a verdade do que está acontecendo aqui, que esse relatório possa chegar a autoridades internacionais e tribunais internacionais e que seja escancarado. O primeiro passo que eu acho que a gente tem que ter, o foco nosso agora, é escancarar de forma inequívoca o que está acontecendo no Brasil. A ditadura, a perseguição, a censura, né, a transformação do Estado em uma máquina de repressão através das instituições que deveriam justamente preservar a democracia e a liberdade de expressão. É uma batalha árdua, mas nós não vamos desistir e eu espero que a gente vença no final.